Meus amigos, como vão lá? Boa noite. Novamente estamos aqui e hoje continuaremos a falar sobre aquele assunto apaixonante, as paixões. Adoro esse assunto. Vamos começar falando da pedagogia das inclinações e das paixões. Toda formação moral deve ter por objeto desenvolver as inclinações mais nobres, inspirar as paixões generosas, ajudar a submeter os pendores desregrados e a sufocar o germe das paixões más. Claro que vocês já sabem disso, todos vocês tiveram educação moral e cívica, né? Mas é bom lembrar. E como dominar a arte de governar as inclinações? Dividimos as inclinações em inclinações superiores e inclinações sociais. Estas duas categorias de inclinações devem ser desenvolvidas e dirigidas com o maior cuidado. Como são as inclinações superiores? Quais são? É o amor da verdade, do bem e do belo. Princípios exemplares de toda a verdade, de toda a bondade e de toda a beleza. Aí está o fim mais alto da formação pessoal e o resto não é mais do que um meio dirigido para este fim. Aqui deve então intervir o próprio conjunto dos métodos intelectuais e morais que dirigem a formação do espírito, do coração, da vontade e do caráter. Pode-se, mesmo nesse domínio, orientar mal a formação pessoal das inclinações ou a cultura da personalidade moral, e abdicar deste instrumento impulsionador de progresso que se chama emulação. E esses dois pontos exigem algumas observações. Para explicar melhor, vamos falar primeiro do amor próprio. O termo amor próprio pode ser tomado em dois sentidos contrários. Define-se muitas vezes pelo egoísmo. Nesse sentido, é claro que deve ser combatido. Um método de formação que tivesse como resultado, voluntariamente ou não, habituar-nos, sob a capa do amor próprio, a tomarmos-nos como fim de todas as coisas e a considerar-nos como o centro do mundo, seria radicalmente mau. Conhecemos muitas pessoas que estão nesse nível. Mas o amor próprio pode também definir esta preocupação da dignidade pessoal, que é o oposto mesmo do egoísmo, já que nos obriga a colocar a virtude, a justiça, a caridade acima de todos os interesses, tanto materiais quanto sensíveis. Assim compreendido, o amor próprio é a mais fundamental de nossas inclinações morais e o motor mais poderoso de nossa formação pessoal. Sem dúvida, é por vezes difícil discernir se certas formas do amor próprio não nos levam muito mais a parecer do que a ser, ou, de qualquer forma, a colocar o ser a serviço do parecer. Mas esse desvio não deve nos levar a desconhecer o que há de bom e de excelente no sentimento de honra e na preocupação da dignidade pessoal. São estes preciosos auxiliares da formação moral, sob a condição de que se saiba colocar a honra e a dignidade humana onde convenha, a saber, muito menos na reclamação inquieta e obstinada do que alguém nos deve em respeito e consideração, do que na necessidade sentida fortemente de nada fazer que nos obrigue a corar diante de nossa conduta lá no íntimo da nossa consciência. Então vamos falar um pouquinho sobre a emulação.
A ideia era falar bem pouquinho, mas há um risco que a Isabela depois peça para a gente falar um pouco mais. Mas vamos lá. O que é necessário pensar da emulação? Ela pode ter sua utilidade, mas é necessário guardar-se de certos excessos muito frequentes. É necessário evitar deixar a emulação transformar-se em rivalidade irritante, em orgulho, em desejo de dominar. A melhor emulação não consiste tanto em colocar-se alguém em paralelo com os outros, mas em colocar-se em paralelo consigo mesmo. Convém, antes de tudo, comparar o que fomos antes com o que somos hoje, a fim de compreender que se trata menos de ultrapassar os outros do que ultrapassar a si mesmo. E temos que falar das inclinações pessoais. Estas inclinações se manifestam, sobretudo, sob a forma da imitação e das afeições simpáticas. Sobre a imitação, temos que entender que o homem é naturalmente imitador. E pode-se conceber imediatamente qual será o poder do exemplo sobre nós, principalmente na juventude, quando não se conseguiu adquirir um juízo pessoal sobre as coisas da vida. Mas não é só na juventude, tem muitas pessoas já com mais idade, mais maduras, que decidem aprender, começar de novo alguma coisa. Então esse exemplo vai ser muito importante. É necessário, por isso, escolher os lugares onde frequentar, evitar o quanto possível qualquer convivência em que se corra o risco de sofrer o contágio dos maus exemplos. É conhecido aquele provérbio, né? Diz-me com quem andas, que te direi quem és. Então é muito importante. E quando a gente fala em imitação, vai surgir um termo em nossa mente aqui que a gente já vai se questionar, que está bastante em voga hoje, que é o plágio. O plágio é aquela apresentação feita por alguém, como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual, algo parecido, que foi produzido por outra pessoa. Na arte marcial, acontecia muito assim. Alguém viajava aqui para Poços, ficava o final de semana aqui treinando comigo, e na segunda-feira ele voltava para a sua cidade, reunia os alunos e dizia assim: sonhei esse final de semana com uma técnica que vou repassar a vocês. Tá? E temos as afeições simpáticas. Quanto às afeições simpáticas, elas não são em si más, tanto quanto possam parecer, mas devem ser atentamente vigiadas. As amizades da juventude podem ser simplesmente uma ajuda e um auxílio. Mas acontece muitas vezes também que se oferece uma amizade sem reflexão, ou que nos entregamos ou nos isolamos com uma incrível leviandade. Devemos, por isso, aprender a governar os sentimentos do coração. Enfim, acontece por vezes que certas amizades precoces têm alguma coisa de inquieto e apaixonado e se tornem facilmente absorventes. Este é o sinal de uma sensibilidade afetiva desordenada que é necessário trabalhar para dominar e moderar. Eu acredito que aqui encaixa demais o que a gente está vendo hoje, o desconhecimento do próprio corpo, ou melhor, da não aceitação do corpo que tem. Com todo respeito, eu acho que simplesmente está aqui a solução para este problema. Notícia boa, nós temos remédios para as paixões más. Não basta trabalhar para desenvolver em nós as boas inclinações, mas é necessário ainda esforçar-se por vencer as inclinações más e evitar ou domar as paixões malsãs.
quer dizer que existe lugar para empregar remédios preventivos e remédios curativos. Sobre os preventivos, nós sabemos que a paixão pode nascer, quer das disposições fisiológicas ou morais, quer das circunstâncias exteriores. Então, temos que chamar atenção para esses dois pontos. Primeiro, a imaginação é a grande fonte das paixões. Por isso, nesse domínio, tudo se resume em aplicar as regras que nós já vimos lá atrás a propósito da imaginação. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha, revê lá. Quanto ao temperamento físico, é conveniente esclarecer se ele é ou não perfeitamente são. Em caso negativo, utilizar os remédios físicos apropriados. Num segundo momento, as circunstâncias exteriores têm uma grande influência sobre a formação das paixões. Estas circunstâncias, na maior parte do tempo, não dependem de nós. Pelo menos convém não criar voluntária ou imprudentemente circunstâncias que sejam perigosas. Desse ponto de vista, as leituras, não é para ler lá O Vento Levou, né, gente? É um negócio mais interessante para a situação que a gente está vendo. E os espetáculos que você vai assistir não são necessariamente striptease. Devem tornar-se objeto de uma escolha escrupulosa. É bom lembrar dessas palavras: quem ama o perigo, nele morrerá. E, acima de tudo, é necessário esforçar-se para adquirir uma vontade forte. E sobre isso a gente vai estudar, vai falar bastante daqui a pouco, mais adiante. Quando uma paixão má se manifesta, como que nós podemos combatê-la? A luta direta nem sempre é indicada, e é mesmo muito raro que tenha bons resultados. Em regra geral, não se combate eficazmente uma paixão, a não ser por uma paixão contrária. Em certos casos, entretanto, a luta direta pode mostrar-se eficaz. Este processo consiste em associar às paixões alguma emoção desagradável. É assim que se luta contra a covardia, contra a sensualidade, por aí vai, expondo as detestáveis consequências dessas paixões. Vergonha, desprezo, perturbações físicas. Para aqueles mais religiosos, a ideia de pecado e de ofensa feitas a Deus são muito eficazes para controlar o sujeito. Aqui, qualquer dúvida, depois a gente pode conversar pessoalmente. Já passei vários exemplos para vocês e ele fica mais restrito. Então, só recordando, quando a gente fala de emulação, quando a gente fala de imitação, a gente pensa em alguns termos como inveja, como ciúme, coisas assim, que a gente não pretende falar sobre isso hoje. A não ser, é claro, que uma pessoinha aí fala: poxa, Shihan, mas eu queria ouvir falar justamente sobre esse assunto. Isso é interessante. Eu gostaria, Shihan. Tá vendo? Então tá Bom bom. que já me conhece. Aí. A emulação, falando por cima, mas daqui a pouco vai ficar mais claro, é aquele sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma coisa ou outra pessoa. Falando um pouquinho sobre a inveja, inveja deriva do latim invidia, que significa não vista. Quando Dante escreveu aquele livro, O Inferno, ele descreve a inveja como um ser com os olhos costurados com arame. Esta etimologia sugere que a inveja tanto surge e resulta em uma forma de cegueira ou falta de perspectiva. Então, para se caracterizar o sentimento como inveja, 3 condições devem ser atendidas. Em primeiro lugar, o indivíduo deve estar diante de alguém com uma qualidade superior,
uma realização ou posse. Em segundo lugar, deve-se desejar a qualidade para si mesmo, ou desejar que a outra pessoa não a tivesse. E em terceiro lugar, esta emoção deve causar dor a quem sente. Ou seja, a inveja é a dor causada pelo desejo de se ter as vantagens dos outros. É um dos pecados capitais, né? E outra coisa interessante é que nossa inveja quase nunca é admitida, nem mesmo para nós mesmos. A inveja é um segredo tão bem guardado que pode irritar ao ser descoberto, porque é sentida como uma traição. E falando em traição, temos que colocar que a inveja não é o mesmo que o ciúme, considerando que a inveja é o desejo de possuir, o ciúme é o medo de perder. O ciúme é algo que você já possui, ou acredita que já possui. Então, muitas vezes, uma pessoa, mas também a reputação, a beleza, os bens materiais e assim por diante. Comparado à inveja, o ciúme é um pecado menor e, por isso, mais fácil de admitir. Inveja é especialmente dirigida a todos aqueles a quem nos comparamos. Mendigos não invejam milionários, mas sim outros mendigos que são mais bem-sucedidos. É muito interessante isso. E nossa era de igualdade, oportunidades e meios de comunicação, não é de surpreender que a inveja seja tão comum, principalmente quando a nossa cultura do empirismo, do consumismo, né, enfatiza o material, o tangível, sobre o espiritual e o invisível. Então, recordando, a dor da inveja não é causada pelo desejo de possuir as vantagens dos outros por si só, mas a partir do sentimento de inferioridade e frustração que isso causa. E ao longo do tempo, a nossa infelicidade pode levar a problemas de saúde, infecções, doenças cardiovasculares, câncer, saúde mental, depressão, ansiedade, insônia. Você literalmente vai ser consumido pela inveja. E a energia mental despendida na inveja e a relutância para despertar nos outros nos impede de alcançar o nosso pleno potencial como seres humanos. Então, às vezes, tem pessoas que fazem alguma coisa, mas a inveja é tão grande que ela não participa o quanto deveria para crescer. A inveja também nos custa amigos e aliados, e mais geralmente prejudica a proximidade e satisfação dos nossos relacionamentos. Em alguns casos, ela pode até mesmo levar-nos a pôr em causa os interesses dos outros, como uma criança invejosa que quebra o brinquedo que ele sabe que não pode ter. Era muito bom os pais estarem ouvindo isso, perceberem isso, os futuros pais e mães também. Seu filho está quebrando o brinquedo dos outros lá, pô, fica esperto. A inveja também pode levar a algumas reações defensivas mais sutis, como ingratidão, ironia, escárnio, snobismo, narcisismo, que todos têm em comum o uso de desprezo para minimizar a ameaça existencial colocada pela vantagem dos outros. Outra defesa comum contra a inveja é de incitar em outros, raciocinando que se as pessoas têm inveja de mim, eu não tenho nenhuma razão para ter inveja delas. Olha que interessante. A inveja reprimida pode se transformar em ressentimento, que é essencialmente a inveja projetada, a redesignação da dor que acompanha a nossa sensação de fracasso ou inferioridade em bode expiatório, que pode então ser culpado por nossos males, em alguns casos até mesmo sacrificado. A gente fala que, embora cuidadosamente escondida, a inveja muitas vezes vem à tona na forma de sentimento de prazer pela desgraça dos outros. Um prazer que ajuda a vender a notícia, que é muitas vezes dominado por boas histórias de desgraça de celebridades. O tempo todo a gente vê isso. Né? Nos últimos dias, eu estou me questionando com uma frequência muito grande sobre essa ânsia, alegria e até felicidade pelo caos que nossa sociedade está vivendo. É interessante que os alemães eles têm uma palavra para definir essa emoção, Schadenfreude, que é um termo relativamente recente. Mas a emoção
que quer ser denotada aí, já era conhecida para os gregos antigos. Aristóteles, ele chamava isso aí de epikherekaika. A gente fala que em português nós temos a palavra saudade, que algumas línguas não têm, outras línguas também têm uns termos que nós não temos, mas aqui é interessante saber disso. E o problema fundamental da inveja é que ela nos cega para a visão do todo. A inveja é como o capitão de um navio que navega pelos mares tempestuosos e não pelas estrelas no céu. A inveja puxa-nos em todas as direções, nenhuma ao mesmo tempo. E como conter a inveja? Muitas vezes, quando temos inveja, é porque falhamos em ver o todo, principalmente os esforços e sacrifícios. Né? É fácil esquecer que o banqueiro da cidade vendeu sua alma ao diabo para ter mais sucesso. Talvez ele nem tenha mais a capacidade vital necessária para desfrutar do seu dinheiro. Então, para evitar a inveja, precisamos reformular nossas vidas. E esse reenquadramento requer perspectiva, que é a coisa que falta na inveja. Os indianos, na tradição hindu, por exemplo, as pessoas de sorte estão apenas colhendo os frutos de suas ações do passado, incluindo aí as ações do passado de seus pais e de todos os seus antepassados. Podemos também observar que a natureza compensa. Se nós não temos uma coisa, nós temos outra, mesmo que isso não seja uma daquelas coisas anunciadas ali no outdoor da esquina. Enquanto nós invejarmos os outros, vamos nos concentrar no que nos falta. E aí esquecemos de tudo que nós temos. É por isso que as virtudes como a piedade, humildade, gratidão podem nos proteger da inveja. Então, sempre que nos depararmos com alguém que é melhor ou mais bem-sucedido do que somos, podemos reagir com indiferença, alegria, admiração, inveja ou emulação. Então, a emulação eu quero que vocês entendam, porque a emulação é como inveja, mas sem a parte da dor e amargura. Essa é uma diferença sutil, mas é importante. Ao reagir com inveja, nós nos impedimos de aprender com aqueles que sabem ou entendem mais do que nós. E assim nós nos condenamos a ficar estagnados. Na boa, tem pessoas que vêm treinar comigo e não conseguem, não admitem que eu lhes ensine. Pô, mas se elas vêm aprender, como é que elas... É verdade, pessoal, é chocante isso, né? Então seria bom que a gente fique naquela expectativa de que isso mude. Mas se reagirmos com emulação, podemos pedir para ser ensinados e, através da aprendizagem, melhorar nossa situação. Então, ao contrário da inveja, que é estéril e autodestrutiva, a emulação nos permite crescer, e crescendo, adquirir as vantagens que teriam incitado a nossa inveja. Aristóteles já dizia que a emulação é sentida sobretudo por aqueles que acreditam que eles merecem certas coisas boas que eles ainda não têm. Olha que lindo. Em outras palavras, enquanto a inveja é a reação das pessoas com baixa autoestima, a emulação é a reação das pessoas com autoestima elevada. E como ter autoestima muito elevada cansa, a gente vai parando por aqui, né? Cansativo, né, Sheehan? Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa e próspera, paciência e perseverança. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, como eu tô... Saiu. Como eu tô muito bonzinho, vocês querem fazer alguma pergunta ainda? É um tema que eu queria que você falasse mais dias sobre ele, Sheehan. Mas a gente vai entrar em tantos temas, em tantos itens. Gente, por exemplo, uma das coisas que nós não falamos ainda em profundidade, nem superficialmente, é sobre a vontade. As pessoas falam, eu queria treinar, mas não tem força de vontade, né? Puxa, quando a pessoa fala isso, para mim ela está assinando o seu atestado de óbito. Então, uma das coisas assim, é chocante, né? É desânimo, é falta de alma.
Então tem tantas coisinhas assim que a gente vai ver, por isso que é legal a gente dar uma olhadinha assim, em vários conceitos. Olha quantos, nós já vimos 120, tivemos 123 bate-papos aqui, e praticamente sem repetir muito conceito. A gente está sempre ampliando, vendo algum mais profundidade. Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre todos eles de novo, e eu acho que a gente vai... Nossa, é tão gostoso, é tão gostoso, porque você fala, poxa, esse termo também, esse assunto, é tão gostoso de aprofundar um pouco mais, né? Olha que interessante, passamos pela alma porque a alma nos permitiu falar de uma série de virtudes, né? Falamos da sensibilidade que nos permitiu falar de uma série de paixões que geram dor. É muito gostoso, gente. Que maravilha. Dá vontade de ligar para vocês às 2 da manhã e falar, vamos ficar até às 4 aqui conversando. A família não vai entender, né? Mas... o Valfrido ficou até preocupado com o pescoço dele ali. Falou, não é verdade, Valfrido? Um abração, meus amigos. Mais fácil, Valfrido. No celular, dá para comprovar. Um abração a todos, gente. Abraço, Jean. Obrigada. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite.